Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa narrativa fascinante que fala sobre poder, orgulho e principalmente sobre as reviravoltas que o destino pode dar. É a história de dois homens, sabe? Um comandante superpoderoso e um servo. E as escolhas de cada um levaram eles para finais completamente diferentes. Vamos lá? E tudo começa com essa frase, que é um verdadeiro paradoxo. A gente conhece Naamã, o comandante do exército sírio. Pensa num cara no auge da carreira, respeitado, honrado, um herói de guerra. Só que por trás de toda essa armadura, de toda essa fama, ele carregava um segredo terrível, quase uma sentença de morte naquela época: a lepra, uma doença que simplesmente não tinha cura. A nossa análise vai seguir essa jornada aqui, ó. A gente começa com o dilema do Naamã, depois encontra uma fonte de esperança totalmente inesperada, acompanha a jornada dele, que não foi nada fácil, até a cura, e aí testemunha um baita conflito de caráter. E no fim, a gente vê como tudo se amarra em dois destinos bem diferentes. Então vamos focar no Naamã primeiro. As fontes descrevem ele como um grande homem, de muito conceito, ou seja, super respeitado pelo rei dele. Ele tinha basicamente tudo que alguém na posição dele poderia querer: poder, respeito, sucesso. Agora, o que é impressionante aqui é esse contraste gritante. De um lado a gente vê todas as medalhas, todos os sinais de sucesso no mundo, do outro uma única frase que parece anular tudo, porém era leproso. Essa doença não só ameaçava a vida dele, como também o isolaria de todo mundo. Todo o poder que ele tinha não podia comprar a cura. E a solução para esse problemão todo que parecia sem saída não ia vir dos conselheiros ou dos médicos da Síria, não. A esperança ia surgir do lugar mais improvável que se possa imaginar. A personagem que vira o jogo é essa jovem, que nem nome tem na história. Pensa só na situação dela. Foi sequestrada da casa dela, em Israel, e forçada a trabalhar como escrava na casa do comandante do exército inimigo. Ela tinha todos os motivos do mundo para ser revoltada, amarga, mas em vez disso, ela se manteve fiel à fé dela. E essa é a frase que bota a história toda para andar. Uma declaração super simples, mas carregada de uma fé gigantesca. Ela não tinha a menor dúvida de que o profeta da terra dela podia fazer o impossível. E foi essa confiança de uma menina escrava que acendeu uma luz no coração do general todo-poderoso. Então, lá vai Naamã. E ele não vai de mãos abanando, claro. Ele leva uma verdadeira fortuna. Estamos falando de centenas de quilos de prata e ouro, roupas finíssimas. Ele estava esperando, né? Uma solução grandiosa, um milagre espetacular, à altura de quem ele era. Mas olha só o primeiro obstáculo: a falta de fé do próprio líder do povo de Deus. Quando o rei de Israel recebe a carta, ele entra em pânico. Ele acha que é uma armadilha, um pretexto para começar uma guerra. Ele chega a dizer: por acaso eu sou Deus para dar a vida ou tirar? Quer dizer, ele não enxergou a chance de um milagre ali. Quando Naamã finalmente chega na casa do profeta Eliseu, ele nem sequer é recebido em pessoa. Um mensageiro sai e entrega essa ordem, que soou quase como um insulto. Nada de ritual, nada de drama. Só uma instrução simples e, na cabeça de Naamã, totalmente humilhante. E aqui a gente vê a reação dele. Ele ficou furioso. As palavras dele mostram todo o orgulho, toda a expectativa que ele tinha criado. Ele tinha um roteiro pronto na cabeça de como o milagre dele deveria acontecer. E a realidade foi um balde de água fria. Ele queria um tratamento VIP e não uma ordem para tomar banho num rio que ele considerava sujo. E aí vem o ponto de virada da história. São os próprios servos dele, com uma lógica perfeita, que o convencem. Eles chegam com respeito, o chamam de meu pai e o fazem questionar o próprio orgulho. A sabedoria deles foi o que impediu Naamã de ir embora e perder sua única chance de ser curado. E ele obedece. Ele mergulha no Rio Jordão. Não uma, não 6, mas 7 vezes. O número 7 nas fontes muitas vezes significa perfeição, algo completo. O que estava sendo pedido era um ato de obediência total. E o resultado é simplesmente milagroso. Uma transformação completa. A obediência, mesmo que tenha começado com relutância, levou a uma restauração total. Naamã não foi só curado, ele foi renovado. Ele sai da água um novo homem, não só no corpo, mas também no espírito. Mas a história não acaba com a cura, não. Agora o foco muda. A gente vai ver um outro conflito. Dessa vez, um conflito de caráter que acontece dentro da casa do próprio profeta. Naamã, super agradecido, volta e oferece toda aquela fortuna para Eliseu. Mas a resposta do profeta é firme. Ele recusa qualquer pagamento
para deixar bem claro que a graça e os milagres de Deus não estão à venda. É um presente e não um negócio. E aqui o contraste é gritante. Enquanto Eliseu recusa, o servo dele, Geazi, vê aquilo como uma oportunidade perdida. E olha que ironia, ele usa as mesmas palavras de juramento do seu mestre, tão certo como vive o Senhor, mas para um objetivo totalmente egoísta, movido pela ganância. A cobiça do Geazi o leva para uma teia de mentiras. Ele corre atrás de Naamã, inventa uma história de que chegaram os visitantes precisando de ajuda, pega o pagamento, esconde tudo e, para fechar, mente descaradamente para o seu mestre. Cada passo foi uma escolha consciente que o levou direto para a ruína. Isso nos leva à grande conclusão da história, onde as ações de cada um levam a destinos completamente opostos, mostrando a lição central aqui sobre salvação e julgamento. Eliseu, que tinha uma percepção espiritual aguçada, revela que sabia de tudo. E a pergunta que ele faz para o Geazi é simplesmente devastadora. Não era só pela prata e pelas roupas. Eliseu mostra que a ganância no coração de Geazi já estava fazendo planos de comprar terras, vinhas, rebanhos. Ele cobiçava um estilo de vida que o milagre não era para financiar. Esse resumo aqui é perfeito. Naamã, o estrangeiro, começa no desespero, passa pela humilhação e encontra a cura e a salvação. Já Geazi, que era o privilegiado que vivia do lado do poder de Deus, escolhe a ganância e termina amaldiçoado, arruinado. No fim das contas, o que importou não foi a posição social, mas a condição do coração de cada um. O julgamento é rápido e muito irônico. A mesmíssima doença da qual Naamã foi curado pela graça de Deus, agora gruda em Geazi e nos seus descendentes por causa da sua ganância. O que um recebeu como bênção pela humildade, o outro herdou como maldição pela cobiça. E a gente termina com essa pergunta que é bem forte. A história nos mostra um comandante estrangeiro poderoso que encontra a salvação. E, ao mesmo tempo, um servo, alguém que estava ali do ladinho do profeta, que encontra a ruína. Então, fica a reflexão. O que é que, no final das contas, realmente define o destino de uma pessoa? É a posição que ela ocupa? O status? Ou são as escolhas que ela faz pelo caminho? Fica aí para a gente pensar. Obrigado por acompanhar essa análise.